Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Essas expressões não são assim de uso muito corrente entre nós. Semeador é o agricultor, aquele que lança a preciosa semente. Isso está supondo também uma agricultura de cereais, onde a semente é o próprio cereal. Por exemplo, feijão, soja e trigo. A gente tem que semear aquela semente que vai germinar e vai, se bem cuidada, produzir a 30 ou 60 ou a 100 por 100 grãos por 1. Há outras lavouras também que trabalham assim, funcionam dessa maneira. Por exemplo, inhame. Para você ter inhame, você tem que plantar uma cabecinha, um dedozinho de inhame. Já a mandioca é diferente. Você, para ter um pé de mandioca, você planta um pedaço do pau da mandioca, o caule dela, a rama dela, e aí dá um pé de mandioca com aquelas raízes que você vai utilizar. Bem, nós estamos tratando de agricultura. Agricultura é a profissão primeira do ser humano, foi criada por Deus. O Senhor criou o homem no jardim do Éden, mandou que ele cuidasse do jardim do Éden. E essa figura de comparação é utilizada muito na Bíblia, é utilizada na Bíblia para comparar ao trabalho do Evangelho. O Evangelho consiste em levar a palavra para todas as pessoas. A palavra de Deus precisa ser levada para todas as pessoas. Mas nem todos vão aceitá-la, a maioria não vai aceitá-la, vai rejeitá-la. E, no entanto, o Evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas. Quem é que vai pregar o Evangelho? Aqueles que já receberam o Evangelho. É obrigação, é mandamento que Jesus deixou para todos os cristãos irem por toda parte, por todo mundo, pregar o Evangelho. Isso é a ordem do Senhor Jesus. Deus quer que todas as pessoas do mundo tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. Nem todos crerão. Existem mistérios por trás disso tudo aí. Existem aspectos teológicos, a predestinação, porque nem todos vão ser salvos, nem todos vão poder aceitar a palavra e uma série de outras coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, o principal fator para a salvação de alguém é o conhecimento do Evangelho. Ninguém vai ser salvo se não houver a pregação. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A quem, portanto, o Senhor envia? Todos os que recebem a palavra. Não há a mínima possibilidade de uma pessoa receber a palavra, crer, ser salvo e não pregar o Evangelho. Se ele creu, ele tem que levar para outros também a palavra do Evangelho. É ordem. O crer vem junto com o ide. Não adianta você somente crer e achar que o Evangelho foi feito para você, para o seu bem-estar, para melhorar a sua vida, para a sua prosperidade. E não querer se engajar na pregação para outros. A pregação do Evangelho faz parte do processo que Deus determinou para que nós pertençamos a Ele e para que as outras pessoas do mundo recebam o Evangelho. Não através de profissionais da religião, mas as pessoas do mundo vão receber também a pregação do Evangelho através de amadores, de cada cristão que já recebeu primeiro. Portanto, não pense que o Evangelho precisa ser pregado por profissionais da religião. Pelo contrário, os profissionais é que não pregam. Mas o Evangelho é para ser pregado por amadores. Cada cristão que já recebeu a palavra é que vai também poder transmitir essa palavra. É assim que Deus determinou.
O processo de evangelização é o seguinte, tem que ir. Mas para a pessoa ir, já tem uma série de circunstâncias e detalhes que ela precisa cumprir. Ela não vai, se Deus não for com ela. E se ela for, sem Deus ter enviado também, não vai adiantar muito. Jesus diz, vocês vão por todo mundo pregar o evangelho, mas primeiro fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder, a unção, a convicção, para então saírem. Os cristãos precisam fazer esse papel, uns ajudarem os outros, animarem, fortalecerem a fé para enviarem todos eles, a sua família, a sua redondeza, aos seus colegas, ao seu ambiente de trabalho. Cada cristão é enviado ao seu ambiente ao redor. Enviado para quê? Falar de Jesus. Muitos dizem, eu não prego assim com palavra, mas eu dou o meu testemunho. Não adianta. Não é isso que Jesus mandou. Isso é importante. É necessário, mas tem que pregar, tem que falar. O falar a palavra de Deus é a semeadura. Todo cristão tem que ser um semeador. Mas há muita coisa por trás disso. Quando você encontrar uma pessoa e você falar de Jesus e semear a palavra de Deus naquele coração, deixa estar que Deus já está trabalhando naquela pessoa há muito tempo. Outros já pregaram também, e aquela pessoa já ouviu, já teve alguma experiência com Deus. E quando você chegar, você pode não ser a primeira pessoa e pode ser a pessoa que vai colher aquela decisão. Então você vai ser o ceifeiro, aquele que ceifa, que colhe o precioso fruto. Alguém plantou, alguém regou, alguém capinou, alguém cuidou, alguém acompanhou o crescimento daquela semente, mas outro foi o que colheu. Você pode ser a pessoa escolhida para colher ou não. Você vai passar muito tempo só semeando e aparentemente não vai ver nenhum resultado daquilo. João, capítulo 4, o Evangelho, nos traz a história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. O encontro foi assim diferente, coisas inusitadas aconteceram, mas por fim, aquela mulher viu os sinais, viu o poder na vida de Jesus e reconheceu que ele era um homem de Deus. Por causa disto, aquela mulher creu. Foi à cidade, chamou, deu testemunho e vieram muitos daquela cidade para ouvirem a Jesus, e eles também creram em virtude do testemunho da mulher que tinha anunciado, olha, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então os samaritanos daquela cidade vieram e muitos creram e disseram, agora mulher, não é porque você nos contou, mas porque nós mesmos tivemos a nossa experiência. Então por isso é que nós agora cremos. Um é o semeador. Quem é que semeou? Jesus tinha semeado entre os samaritanos. Antes de Jesus, muitos outros tinham trabalhado com a palavra de Deus entre os samaritanos. Aqueles samaritanos eram os novos samaritanos, que em princípio não tinham nenhuma natureza em comum com o Abraão. Eram povos não descendentes de Abraão, outros povos que os assírios trouxeram e fizeram habitar em Samaria. E os que eram de Samaria, de Israel, todos morreram e os restantes foram expulsos e lançados para longe. E ficaram somente os novos samaritanos e não conheciam a Deus. Mas o Senhor mandou leões, então os primeiros evangelistas dos samaritanos foram aqueles leões. Você lembra da história dos leões? Eles despertaram aquele povo samaritano para crer, temer a Deus. Depois, no decorrer da história, muitas coisas aconteceram e, por fim, Jesus veio e amou aqueles samaritanos. Depois, Jesus foi embora. Aparentemente, não houve nenhuma igreja estabelecida ali, mas o Filipe veio mais tarde, um dos diáconos em Jerusalém, veio e evangelizou Samaria e então multidões converteram e aí sim, muitos se agregaram e formaram a igreja.
Jesus mostrou uma realidade. A obra é de Deus, todos participamos dela. Uns semeiam, outros regam, outros cuidam da semente, mas quem vai colher no final, às vezes, é o outro que não participou do início. Não é que ele vai ter mais glória que os outros, não. Todos participaram. A glória nós vamos receber do Senhor, na forma de galardão. E todos que participaram vão receber o galardão. É assim que a Bíblia nos ensina. Se você der um copo de água, um simples copo de água para uma pessoa que está pregando o evangelho, você já vai participar do galardão dessa pessoa. Jesus nos ensinou assim. Então, ajude, participe, contribua para a obra de missões, ajude quem está indo evangelizar, pague a passagem de alguém para ir visitar seus parentes em determinado lugar, para evangelizar seus parentes, participe dessa obra, mas não pare de fazer a obra de Deus, não pare de falar de Jesus, não pare de amar as pessoas e de levar a preciosa semente. Esse é o problema. As igrejas estão cheias de pessoas que não querem trabalhar, crentes que se acomodaram e que se limitam a receber alimento enlatado, palavras profissionais de religião que são pregadas nos cultos e nas reuniões das igrejas, mas eles não vão pregar o evangelho. Eu tenho sérias dúvidas sobre a salvação de alguém que diz que crê, mas não prega. É triste isso. Você está entre esses, aqueles que dizem que creem, mas não pregam. Se isso está acontecendo com você, acorde enquanto é tempo. Não queira ser protagonista, você evangelizou, você ganhou, você cuidou, você fez tudo. Não, não dá mesmo para a gente, uma pessoa só, fazer tudo. Mas você pode participar desse processo com amor, sabendo que a obra é de Deus. Ajude a evangelizar todas as pessoas ao seu redor. Você estará, assim, cumprindo a ordem do Senhor Jesus.